Bom dia, todos são muito bem-vindos para esse momento de adoração, gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, Deus de tudo o que acontece, Deus soberano, que tem poder sobre todas as coisas, nós estamos aqui para render a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós temos muitos motivos de sobra para te louvar, para te agradecer e queremos, ó Deus, manifestar toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor pelo teu poder na vida de cada um de nós. Muito obrigado pelo livramento, muito obrigado pela proteção, muito obrigada pela maneira como o Senhor cuida de nós, como o Senhor restaura a saúde, restaura as nossas vidas, e nós estamos aqui para renovar o nosso compromisso com o Senhor e dizer que, mais uma vez, nós somos muito gratos pela Tua graça e a Tua misericórdia que se renovam sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, nessa semana a reconhecermos em tudo que fizermos a Tua boa mão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos procurado a presença de Deus diariamente, porque Deus anseia por nós. Ele, um dia, quando estávamos separados, quando estávamos em pecado, Jesus foi enviado para que hoje nós pudéssemos ter a comunhão plena com Deus. E todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. A graça do Senhor vem sobre nós todo dia. E isso é a presença de Deus conosco. E será que nós temos retribuído buscando a Ele também igualmente, em espírito, em verdade, ansiando pela presença de Deus? Nessa manhã nós estamos aqui para isso, para buscar a presença do Senhor. Que você em casa possa, com todo o seu coração, buscar a presença de Deus agora. Vamos entoar alguns cânticos de louvor a Ele. Eu convido você de casa para junto com nós adorarmos ao nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir.
Senhor os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. Bom é o Senhor os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Vamos orar, meus irmãos. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque tu és Deus grande, poderoso, o Deus altíssimo, Criador de todas as terras, de todas as coisas, Criador de tudo, Pai. Mas o Senhor é um Deus que nos ama, que nos acolhe, que se chega até nós, Pai. Apesar da tua grandeza, o Senhor se torna pequeno para estar conosco, Senhor Deus. E nós cremos, Pai, que apesar dos dias difíceis que nós enfrentamos, grandes coisas estão por vir. Confiamos no teu poder, no teu amor, por isso recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, transmitindo o culto ao vivo, mas com restrições, ainda por causa da pandemia. Nós tentamos cooperar com essa alta da contaminação do vírus da Covid-19, mantendo você aí na sua casa. Apesar da gente estar num grupo pequeno aqui, de no máximo 10 pessoas, mas a gente crê que para cooperarmos de maneira efetiva nesse momento, convém que a gente não realize ainda o culto presencial. Mas temos tido condição de fazer o culto ao vivo e transmiti-lo pela internet. Então, espero que você, que não tem podido vir aqui, aproveite, desfrute, participe conosco. E para essa manhã, eu gostaria de compartilhar com todos vocês um texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão, para o alimento da nossa fé. Esse texto se encontra lá no livro das Lamentações, capítulo 3. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. Lamentações é um livro triste, nós não gostamos de ler. Talvez a gente leia muito pouco, pregue muito pouco, mas é um livro especial. Eu acredito que tem uma ênfase que talvez nenhum outro livro tenha, e vale a pena de vez em quando a gente revisitar o livro das Lamentações. E no capítulo 3, versículo 1, diz assim, vocês acompanhem aí comigo. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Até aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente lê outros versículos. Triste, não é? Esse texto, a gente lê
as palavras de Jeremias, a gente fica até espantado. Meus irmãos, Jeremias foi profeta, atuou como profeta num tempo muito difícil, o tempo em que o povo de Israel foi levado ao cativeiro da Babilônia. E esse processo de uma nação conquistar outra, para levar então essa nação conquistada ao cativeiro, à escravidão, é um processo bruto, é um processo violento. E Jeremias testemunhou esse processo. Jeremias era um dos israelitas quando o povo foi levado ao cativeiro. E aqui, por todo o livro das Lamentações, nós vemos Jeremias testemunhando como que foi isso, como que foi violento. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 20, ele chega a dizer que as pessoas que fora de casa morriam à espada, aliás, ele diz que fora de casa as pessoas morriam à espada, dentro de casa elas morriam de fome, porque esse processo de invadir uma terra alheia e fazer um povo escravo era um processo onde havia muita morte. Então Jeremias testemunhou tudo isso, testemunhou as crianças morrendo de fome, as mulheres grávidas padecendo, testemunhou idosos sendo mortos à espada. Um tempo difícil, um tempo de dor, um tempo de angústia. E o Jeremias, o profeta Jeremias, então está aqui no livro das Lamentações, externando isso, colocando isso para fora, as cenas que ele viu, o sentimento que isso produziu no coração dele, a sensação que ele tinha. E o capítulo 3, então, traz um pouco essa ideia de que o povo sofria, de que o profeta estava sofrendo, de que a sensação que ele tinha era que Deus tinha abandonado, era que não seriam felizes mais. Não sei se vocês perceberam isso na leitura. Ele fala de absinto, ele fala de veneno, ele fala que as veredas, os caminhos não eram mais retos e planos, agora eram tortuosos. E ele está dizendo, Deus permitiu que isso acontecesse conosco. E ele está demonstrando toda a sua tristeza. E aqui, meus irmãos, eu vejo que o profeta nos mostra algo que é natural, que é humano. Quando vem uma luta, vem também o lamento, vem também a dor, vem a tristeza, por muitas vezes vem as lágrimas, vem as perdas. Isso acontece quando o ser humano está passando por crise, por momento difícil, por momento de luta, seja ela pessoal, seja ela por uma situação que a gente criou ou algo externo que nos coloca numa situação difícil. Isso é natural. Essa é uma primeira reação que eu queria chamar a nossa atenção. O lamento, a dor. Eu acredito que você já deve ter passado por um momento difícil, aonde você teve essa sensação também, nossa, Deus me abandonou. Ele diz aqui no versículo 18, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Parece que a minha fé está acabando, parece que a minha fé está vacilando. Você já teve essa sensação de, diante de uma situação difícil, parar e pensar, nossa, Deus está com a gente ainda? Será que Deus não está se lembrando de nós? Olha quanto sofrimento, quanta dor, quanta coisa acontecendo ao nosso redor. E eu pergunto, nesse tempo de pandemia, você já pensou nisso? Já fez essa pergunta? Nossa, por que será que Deus está permitindo um tempo tão difícil? Porque nós também estamos presenciando muitas mortes, crianças, jovens, adultos, idosos. Os números aumentam, e os números aumentam. Nós também estamos vivendo um tempo de lamento, um tempo de dor, um tempo de lágrimas, um tempo que pode ser que a gente esteja pensando, nossa, por que Deus está permitindo que a gente passe por isso? Aonde é que está Deus? Parece que a minha fé está vacilando, parece que a gente só tem conhecido a dor nesses dias. Eu acho que a gente pode se identificar mais ou menos com o sentimento do profeta Jeremias e o sentimento do povo de Israel aqui nesse texto. Um tempo de lamento, nós estamos vivendo um tempo de lamento, um tempo de dor, um tempo de lágrimas.
Pensa comigo, quantas lágrimas, meus irmãos, desde quando começou essa pandemia, quantas lágrimas foram derramadas. Quantas perdas. E quando a gente lê o capítulo 3, em primeiro lugar a gente se identifica, em segundo lugar a gente vai lendo, a gente vai falando assim, nossa, o Jeremias vai desistir, ele vai largar a mão. E aí, meus irmãos, eu quero continuar lendo agora e mostrar para vocês a segunda reação. A primeira reação diante das lutas, dos sofrimentos é o lamento, é a dor, é a lágrima, faz parte, a gente chora, a gente sofre com as situações difíceis da vida. Mas aí veio uma segunda reação, apesar da gente, diante desse lamento, diante dessa dor, dessas lágrimas, a gente ter a tendência de querer sucumbir, de querer desistir. Mas aí vem uma segunda reação que é muito importante e eu quero compartilhar com vocês. Vamos continuar a leitura então? A partir do versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em silêncio. Meus irmãos, aqui tem uma segunda reação que conforme a gente foi caminhando na leitura, a gente não esperava. Porque a leitura vem num tom tão triste, num tom tão de lamento, que a gente pensa, nossa, o profeta vai desistir. Mas aí o versículo 21, 22 e os próximos nos surpreendem com uma outra reação. No 21 ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É como se ele estivesse dizendo assim, não, peraí, eu estou quase desistindo, mas deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu parar para pensar. O que aconteceu lá atrás? Lá no passado, quando houve também lutas, quando houveram também muitas dificuldades, quando, por exemplo, o povo de Israel estava cativo no Egito, o que aconteceu? Eles desistiram? Eles pararam de viver? Deus deixou de agir na história? Não. Opa, peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Quando o povo de Israel foi perseguido, e Deus teve que levantar Davi para assumir então uma nova liderança. E então o profeta para e pensa, nossa, espera aí, na nossa história nós vemos sinais da misericórdia de Deus. Por que nós não vamos ver agora? Então olha que reação interessante, meus irmãos. O profeta para, lembra, traz à memória de novo aquilo que Deus fez no tempo difícil, no tempo da dor, da lágrima, do lamento, e ele renova, ele recobra o ânimo, recobra a fé, lembrando dos sinais da misericórdia. E eu queria compartilhar isso conosco, trazer isso para a nossa vida. Se nós vivemos hoje o tempo do lamento, da dor, das lágrimas, nós precisamos parar um pouquinho e pensar, não, peraí, o que aconteceu lá atrás? Deus já não nos abençoou? Deus já não nos livrou de situações difíceis? Seja ela pessoal, seja ela familiar, seja ela de uma cidade, seja ela de um livramento, de um acidente, qualquer coisa. Deus já não nos abençoou? Nós já não vimos sinais da misericórdia de Deus na nossa vida, na nossa história? Então nós podemos também recobrar o ânimo da nossa fé, alimentar de novo a nossa esperança na misericórdia de Deus. Porque se a gente ficar só com a primeira reação, a reação do lamento, que ela faz parte, ela é humana, mas se a gente ficar só ali, a gente sucumbe, a gente não encontra motivação para continuar caminhando. Se a gente ficar só na dor, na lágrima, a gente precisa encontrar algo a mais. E eu ouso dizer aqui, meus irmãos, que a gente não encontra esse algo a mais em lugar nenhum, senão em Deus. Só em Deus que a gente encontra
essa motivação a mais para a gente continuar caminhando, para a gente superar as lágrimas, para a gente superar o pranto, para a gente superar a dor de uma pandemia. Já vai fazer 1 ano, meus irmãos, que nós estamos nessa luta. Vai fazer 1 ano que nós estamos todos os dias vendo números aumentando de pessoas que partem. Nós choramos e lamentamos a partida de um irmão querido aqui da nossa igreja, que foi vítima da Covid. Mas, meus irmãos, na nossa história, nós não encontramos sinais também da misericórdia? Durante esse mesmo 1 ano de caminhada difícil, de luta, de lágrima, nós não fomos testemunhas ou não somos testemunhas da misericórdia de Deus? Eu quero convidar você a fazer esse exercício de trazer à memória as vezes em que a misericórdia de Deus foi presente na tua vida, na tua história, na nossa história. Você pode pensar assim: nossa, mas eu criei em Jesus agora, faz 1 semana, não tem problema. Confie então na história de Deus, no que Deus já fez na história da humanidade. Confie então, coloque a sua confiança no que Deus fez em Jesus lá na cruz. Não é sinal da misericórdia? Nós podemos alimentar a nossa fé, a nossa esperança na misericórdia de Deus. E devemos fazê-la. Então, o profeta conseguiu acalmar a sua alma e recobrar a esperança, que lá no versículo 18 ele falou que estava quase acabando. De repente ele se encontra de novo com a esperança, com base na misericórdia de Deus. Meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa fé na misericórdia de Deus. Nós precisamos incentivar os outros a renovarem também a sua fé na misericórdia de Deus. E que essa misericórdia possa então trazer para nós um renovo. Se vier mais 1 ano de pandemia, que venha e que seja debaixo da misericórdia de Deus. Mas certos de que na misericórdia de Deus nós conseguimos caminhar, conseguimos continuar construindo a nossa história, escrevendo a nossa história. É claro, nós oramos para que isso termine logo e cremos na misericórdia de Deus que vai terminar. Mas independente de quando, se é semana que vem, se é em dezembro, se é no ano que vem, nós caminhamos certos da misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui, que foi se renovando dia após dia, manhã após manhã, e que nos trouxe até aqui. E eu pergunto: você crê na misericórdia de Deus? Você confia nessa misericórdia? A misericórdia de Deus renova a tua fé, relembra que Deus está presente na história, que Deus te abençoa como pessoa, como família, como servo, como povo dele. Então, o convite é para que a gente confie na misericórdia de Deus. Porque Deus age na hora certa, na medida certa. E então, nós podemos aguardar essa salvação, em silêncio até, tranquilos, sossegados, porque confiamos na misericórdia de Deus, na fidelidade do Senhor, e podemos esperar nele tranquilos. Então, meus irmãos, eu queria compartilhar isso com vocês, a gente trazer à memória a misericórdia e a gente alimentar a nossa fé, para a gente continuar caminhando, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo sendo testemunha de tanta dor, de tanta lágrima. É na misericórdia de Deus que a gente recobra o nosso ânimo e a nossa fé, para a gente continuar caminhando. Deus abençoe a sua vida, Deus alimente a sua fé, renove a sua fé, a partir da sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã também nós gostaríamos de ministrar a ceia do Senhor, relembrar o sacrifício de Jesus, que é sinal da misericórdia de Deus por nós. E para nós nos prepararmos agora, nesse momento, nós vamos cantar a primeira parte do cântico Salvador Maravilhoso. Então eu convido a equipe de louvor para vir aqui à frente.
e nós vamos entoar a primeira parte desse cântico. Se você teve condição de preparar aí na sua casa os elementos, o pão e o cálice, então deixe no jeito que nós já vamos ministrar a ceia do Senhor. É muito estranho, meus irmãos, aqui no templo, ministrar a ceia do Senhor com menos gente, com distanciamento, com restrições. Contudo, a mesa do Senhor não é essa aqui. A mesa do Senhor é muito maior que essa. E a mesa do Senhor abrange a mim, pecador, a você, pecador, e Jesus nos convida a participar dessa mesa, a participar desse banquete, que ele é, ao mesmo tempo, físico, espiritual, emocional, e que renova a nossa fé. E para esse momento eu queria ler apenas um versículo do livro do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, eu quero ler com vocês, versículo 8. Romanos 5, 8 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, esse versículo está declarando a misericórdia de Deus, de que Jesus morreu por nós, nós sendo ainda pecadores, ou seja, nós não merecíamos e não merecemos o que Deus fez, o que Jesus fez. Isso é misericórdia. Então a ceia, meus irmãos, também nos convida a celebrar a misericórdia, nos convida a renovar a nossa fé e a nossa esperança nessa misericórdia, que não tem fim, que ultrapassa todo limite humano, que ultrapassa todo entendimento humano. É misericórdia, é misericórdia. É o sangue de Jesus sendo derramado, o corpo de Jesus sendo entregue para pagar uma conta
que não era dele. Isso é misericórdia. É o nosso relacionamento com Deus Pai sendo restabelecido a partir desse sacrifício. Isso é misericórdia. É o perdão dos pecados nos sendo oferecidos, sem a gente ter feito nada. Isso é misericórdia. É uma vida eterna na presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que está nos sendo oferecida também no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Isso é misericórdia. Então, meus irmãos, Deus prova o amor dele para conosco. Deus prova que ele quer o nosso bem, que ele age com graça e misericórdia. Então nós podemos também nesse momento de ceia renovar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, de que a misericórdia do Senhor continua caminhando conosco. Meus irmãos, no dia em que Jesus foi traído, ele tomou um pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, Jesus tomou também um cálice, repartiu com todos os discípulos, todos beberam, e Jesus falou: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, bebei dele todos. E todas as vezes, meus irmãos, que nós celebramos a ceia do Senhor, nós recordamos a morte, o sacrifício de Jesus e a misericórdia de Deus, e anunciamos a volta dele. Vamos então participar desse momento, comer do pão e beber do cálice, como povo abençoado e alvo da misericórdia de Deus. Vamos ceiar todos. Então nós vamos encerrar o nosso culto cantando a segunda parte do cântico e depois vamos fazer a oração do Pai Nosso e invocar a bênção de Deus sobre nós. Amém. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês sabem o que é a bênção de Deus que é invocada? Nada mais é que uma breve oração, uma breve súplica, onde quem está invocando a bênção de Deus está pedindo que a presença de Deus seja conosco e nos abençoe. Hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e quem vai anunciar a bênção de Deus sobre nós, a diaconisa Nazaré. Então, quero que vocês escutem a bênção agora. Que Deus abençoe cada um de vocês onde estiverem, que a graça de Deus, que é poderosa, possa estar com cada um de vocês. Que Deus abençoe o dia, abençoe o culto da parte da manhã, que Deus esteja presente conosco, com os nossos pastores. Beijo. Amém.